Fala, gênio! Vambora aprender matemática? Meu nome é Marlon, sou matemático e na aula de hoje nós vamos resolver mais uma questãozinha do Enem. É sempre bom lembrar, se você está curtindo as nossas playlists, se você quer resolver mais questões do Enem, quer treinar antes de chegar à sua prova, não se esquece de se inscrever no nosso canal se você ainda não for inscrito, solta o dedo nesse like porque você ajuda a apoiar o nosso canal e manda também esse vídeo para aquele amigo que está precisando estudar para o Enem. Se você já fez tudo isso, vem comigo, porque após a vinheta a gente vai resolver uma questãozinha. Vem! Galera, hoje eu vou resolver com vocês uma questão que foi considerada uma das questões mais difíceis do Enem 2024. Ela não era, de fato, uma das questões mais difíceis, porém ela foi considerada porque, segundo muitos alunos, faltava dados na questão. Só que não faltava nenhum dado. Essa questão, ela envolvia o conceito de média, porém, da forma que eu vou resolver, eu acho que é a melhor forma de se resolver, o aluno precisava de um pouco de álgebra para resolver essa questão. Como a álgebra é um dos bicho-papões da matemática, então os alunos não conseguiram resolver. Aliás, se você tem dificuldade em álgebra, procura nas nossas playlists aqui a playlist de Matemática Básica 1. Lá eu vou falar de muitos fundamentos da matemática. E um deles é justamente a álgebra. A álgebra, pelo menos do ponto de vista mais elementar possível. Você precisa assistir esse vídeo para você entender bem essa aula. E talvez seja por isso, se foi o seu caso de não ter acertado o Enem, que você se deu mal nessa questão, porque precisaria de um pouquinho de álgebra. Então, procura aí. A questão que eu estou falando, galera, é a questão 164. Eu estou aqui com a prova amarela. Então, Enem 2024, prova amarela, questão 164. De qualquer forma, ela vai aparecer aí na sua telinha para você acompanhar comigo. Acompanhe comigo a leitura. Ao calcular a média de suas notas em 4 provas, um estudante dividiu por engano a soma das notas por 5. Com isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser caso fosse calculada corretamente. O valor correto da média das notas desse estudante é... Bem, professor, eu só consigo calcular a média se a pessoa me der os dados. E aqui está faltando os dados. Não está faltando os dados. Você vai ver que você não precisava saber quais eram as notas nessas 4 provas para você resolver. Ah, não? Não. Mas primeiro vamos por parte. Já que essa questão aborda o conceito de média, vamos lembrar o que significa o conceito de média e aproveitar também para lembrar os conceitos que estão relacionados de moda e mediano. Já coloquei ele no quadro bisurado para você poder lembrar, beleza? Primeiro, nós vamos aprender o que é a média. O que é a média mesmo? Bem, a média é a soma dos valores dividido pelo total de valores. Como assim soma dos valores? Você sempre vai ter um conjunto de dados, vários dados, podem ser provas, podem ser alturas, bem, enfim, são vários dados. Você vai precisar somar esses valores e depois você vai dividir pelo total de valores. Como a gente está falando de provas, eu coloquei aqui um exemplo. Imagine que você está fazendo uma disciplina lá, por exemplo, matemática, e essa disciplina o professor deu 3 provas, beleza? Na primeira prova você tirou 7, na segunda prova você tirou 6, na terceira prova você tirou 5. Eu sei que a maioria dos estudantes já estão hiper acostumados em calcular a média. Como é que a gente calcularia essa média? Bem, a gente somaria os valores, ou seja, os valores das suas notas, quanto que você tirou em cada prova. 7 mais 6 mais 5, beleza? E você dividiria pela quantidade de provas que você fez. Quantas provas que você fez? 3 provas. Então, a média seria 7 mais 6 mais 5, dividido por 3. 7 mais 6 mais 5, 18. 18 dividido por 3, 6. Então, a sua média naquela disciplina, matemática, por exemplo, teria sido 6, beleza? Média é só isso? É só isso. Tranquilão. Agora vamos revisar o que significa a moda? A moda é mais simples ainda. A moda é o valor que mais se repete. Como assim? Você vai ter um conjunto de dados, você vai olhar cada um desses dados e vai perceber aquele que se repete mais vezes. Aquele que se repete mais vezes é o que está na moda. E você pode perceber isso no dia a dia. O que significa moda? Quando a gente fala assim, ah, esse cabelo está na moda. Por quê? Você sai na rua, tem um monte de gente usando aquele cabelo. Ah, esse sapato está na moda. Você sai na rua, tem um monte de gente usando aquele sapato. Ou seja, repetindo aquele sapato em várias pessoas, beleza? Repetindo aquele tipo de penteado, aquele tipo de cabelo em várias pessoas. Por exemplo, no final de ano, a molecada sempre coloca o cabelo lá amarelo, branco. Isso já é uma moda entre nós do Rio de Janeiro. Então, quando você sai na rua, perto do Ano Novo, perto do Natal, você está vendo aquele montão de meninos com aquele cabelo amarelo, aquele cabelo branco. E isso significa que o cabelo amarelo, o cabelo branco está na moda, porque ele se repete várias vezes.
Então, dei aqui um exemplo para você. Imagine que eu tenho esses dados aqui, ó. 1, 2, 3, 7, 14, 18, 3, 7, 5, 7. Olhando para esses dados, qual é o número que mais se repete? Bem, é só a gente botar a nossa cabeça para gravar quais são os números que tem ali. Bem, o número 1 só apareceu uma vez. O número 3 também só apareceu uma vez. O número 2 também só apareceu uma vez. O número 3, na verdade, já apareceu 2 vezes. Beleza? Então, teoricamente, por enquanto, o 3 é o que está mais se repetindo. O 14 só apareceu uma vez. O 18 só apareceu uma vez. Opa, o 7 apareceu 1, 2, 3 vezes. Então, o 7 é quem está na moda. O 7 é a moda desse meu conjunto de dados. Beleza? Então, já coloquei aqui. O número 7 é a moda. O 5, veja lá, ele só apareceu uma única vez. Então, para calcular a média, eu simplesmente olho o conjunto de dados e vejo qual que mais se repete. Fácil, né? Bem, matemática é fácil. Agora, por último, a gente tem a mediana. O que é a mediana de um conjunto? De um conjunto de valores, beleza? A mediana é sempre o termo central. O termo central? Sim, o termo central. Só que você tem que tomar o cuidado que esse termo central, você primeiro precisa colocar todos os dados em ordem. Você não pode achar o termo central sem primeiro ter colocado todos os seus dados em ordem. Tem um nome para isso, mas enfim, não precisa gravar esse tipo de nome não. Pelo menos para fazer essa prova. A princípio, só grava isso. Você precisa, para encontrar a mediana, colocar todos os seus dados em ordem e achar o termo central. Vamos fazer um exemplo? Aquele mesmo conjunto de dados que eu dei para vocês aqui, a gente pode calcular a mediana dele. Como? Primeiro, você sempre tem que colocar o conjunto de dados em ordem. Você vê que não está em ordem. Por quê? Eu tenho um 7 aqui, um 14, daqui a pouco eu tenho um 3, beleza? Então ele subiu, de repente ele desceu. Não pode, tem que ser uma escadinha, tá? Tem que estar crescendo. Beleza? E sempre crescente. Então vamos lá. Coloquei os meus valores em ordem, beleza? O 1, 2, o 3, que apareceu 2 vezes. Professor, mas você colocou o 3, ele se repete, tem que colocar? Tem que colocar todos os dados. Mesmo se repetindo, você tem que colocar. Então, 1, 2, 3, 3, que apareceu 2 vezes. 5 apareceu uma única vez. O 7, que é a moda, apareceu 3 vezes. 14 e o 18. Beleza? Agora você precisa achar o termo central. Para achar o termo central, vamos contar quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 termos. Então o termo central seria o quinto termo. Só que perceba comigo aqui uma coisa. Se eu contar o quinto termo, o que eu vou ter? 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Agora, conta a esquerda do 5 e a direita do 5. 1, 2, 3, 4 números. À esquerda do 5. 1, 2, 3, 4, 5 números à direita do 5. Quando isso acontece, eu não posso pegar o termo central. Por que eu não posso? Porque o termo central, ele não divide o meu conjunto na metade certinha, beleza? Então, se ele não divide, o que eu faço, professor? Você pega o termo central e o próximo, beleza? Quando você pega o termo central e o próximo, o que vai acontecer? Você vai ter 1, 2, 3, 4 termos à direita e 1, 2, 3, 4 termos à direita. Então, quem vai ser a mediana? É só você pegar esses dois e tomar a média aritmética. Beleza? 5 mais 7 dividido por 2. Quanto que dá 5 mais 7? 12. Dividido por 2, 6. Então, a minha mediana é 6. Então, vamos recapitular? Se eu tenho um conjunto de dados em que acontece esse tipo de coisa, ou seja, quando que acontece esse tipo de coisas? Quando o meu conjunto de dados for par. Quando o meu conjunto de dados for par, por exemplo, nesse meu exemplo é muito forte, né? Mas é o que aconteceu. Por exemplo, nesse meu exemplo, eu tinha 10 termos. Se eu tinha 10 termos, o termo central é o quinto termo, beleza? Só que ele não vai dividir o meu conjunto de dados exatamente na metade. Vai ficar 4 para um lado, 5 para o outro. Então eu pego esses dois centrais, pego o próximo depois do termo central, somo eles e divido por 2, e aí eu vou ter minha mediana. Mas se, por exemplo, eu tivesse 9 termos, vamos tirar aquele 18 ali para ver o que aconteceria? Eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 termos agora. Beleza? Agora tem como eu pegar o termo central. E ele vai ser o 5. Por quê? Veja bem. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Veja comigo. Eu tenho 4 termos à esquerda e 4 termos à direita. Então, nesse caso aqui, se eu não tivesse o 18, a minha mediana seria exatamente o número 5. Beleza? Só que isso foi só uma revisão para a gente resolver essa questão. Agora sim, vamos resolver essa questão? Professor, precisava saber de moda e mediana para resolver ela? Não. Eu só fiz mesmo uma revisão, porque aqui a gente sempre está preocupado em ensinar mais do que a questão está pedindo.
Beleza? Então vamos calcular agora. Relembrando aqui, ó, ao calcular a média de suas notas em 4 provas. Então o cara fez 4 provas que eu vou chamar de P1, P2, P3 e P4, certo? Essas seriam as notas que ele tirou. Bem, para eu calcular essa média, o que eu deveria ter feito? Isso aqui é a situação certa. O que esse estudante deveria ter feito? Ele deveria ter feito a soma, que é igual a P1 mais P2 mais P3 mais P4. E ele deveria ter pego essa soma e dividido por 4. Beleza? Dividido por 4. Isso teria me dado a média. Beleza? Foi isso que o aluno fez? Não, não foi isso que o aluno fez. Ele pegou essas minhas 4 provas e ao invés de dividir por 4, ele se enganou e dividiu por 5. Então, ele pegou a minha soma, que era P1 mais P2 mais P3 mais P4. E dividiu, ao invés de por 4, dividiu por 5. E a minha questão diz que, quando ele fez isso, a média obtida foi uma unidade menor do que deveria ser. Ou seja, a média que ele obtém aqui foi uma menos a média que ele teria obtido aqui em cima. Então seria a média menos 1, concorda? Aqui seria o valor da média menos 1. Isso é o que ele obteve. O que ele obteve. Beleza? Bem, acabou a questão aí. Que isso, professor? Acabou a questão? Acabou, cara, porque você sabe de álgebra, né? Quando você não sabe os números, quando você não sabe um valor, na álgebra, o que você faz? Você chama de X, você chama de Y. Eu, como eu tô abusado hoje, eu vou chamar de coração. Por quê? Porque você pode chamar de qualquer coisa. Eu, como eu tô abusado, hoje eu vou chamar de coração aquilo que eu não sei. Beleza? Então vamos fazer isso aqui? O que eu não sei aqui? Eu não sei a média, beleza? E eu também não sei essa soma. Então, a média eu vou chamar de coração e a soma eu vou chamar de quadradinho, beleza? Então, eu vou ter o seguinte. Aqui em cima, eu tenho essa soma que eu não conheço. Eu vou chamar de quadradinho. Que isso, professor? Tô chamando de quadradinho? Tô chamando de quadradinho. Para te provar que a matemática você faz de qualquer jeito e sempre dá certo. Então, ó, tô chamando de quadradinho aquilo lá. É a soma, beleza? P1 mais P2 mais P3 mais P4, que eu não sei, tô chamando de quadradinho. Eu sei que esse quadradinho aqui, que é a soma, dividido por 4, é igual à minha média. A minha média eu falei que eu ia chamar de quê? Ah, eu falei que eu ia chamar de coração. Que isso, professor? Você tá zoando comigo? Não tô, não. Aqui, ó. Coração. Caraca, não, você tá brincando. Não tô. Vou resolver dessa forma. Ah, duvido. Então vamos lá. Embaixo o que eu tenho? P1, P2, P3 mais P4. Veja que P1, P2, P3 e P4, essa soma é a mesma. Beleza? Então, se isso aqui eu chamei de quadradinho, isso aqui também é quadradinho. Então, embaixo eu vou ter quadradinho também. Só que embaixo eu tenho quadradinho dividido por 5 e não quadradinho dividido por 4. Então, dá quadradinho dividido por 5. E a média? A média eu chamei de coração. Chamei de coração em cima, continuo chamando ele de coração embaixo. Então, vai ser igual a coração menos 1. Beleza? Beleza. E agora? Agora é só resolver, cara. Passa esse... Tem que lembrar de álgebra, né? Se esse 4 está dividindo o quadrado aqui, eu vou passar ele para lá, vou passar para lá multiplicando. Beleza? Então, eu vou passar para lá multiplicando. Eu vou ter quadrado igual a 4 vezes coração. Quadrado vai ser 4 vezes coração. E aqui? Aqui eu também vou multiplicar, vou passar para lá multiplicando. Só que lembra, você precisa aplicar a propriedade distributiva aqui, ó, porque você vai ter quadrado é igual a coração menos 1, e isso tudo multiplicado por 5. Então, como aqui já acabou o meu espaço, eu vou fazer uma mágica só para a gente continuar essa conta ali. Vem comigo. Bem, para quem assistiu a nossa aula, sabe que isso aqui que a gente está montando é um sistema, né? Eu sei que eu fiz com quadrado, com um coraçãozinho para brincar com vocês, mas isso aqui é um sistema de 2 equações e 2 incógnitas. Então é importantíssimo você ver a nossa playlist e entender o que a gente está fazendo aqui. Mas eu vou continuar abusado e vou continuar usando quadradinho e coração. Beleza? Eu só apaguei do lado de lá, galera, para a gente poder ter espaço e terminar essa questão. Olha só,
O que eu quero encontrar é a média, né? A média é a média. A média você chamou de quê? Chamou de coraçãozinho, não chamou de coraçãozinho? Agora, olha só para essas duas equações que a gente arrumou, que eu já botei até aqui, equação 1 e equação 2. Pela equação 1, eu vi que quadradinho é 4 corações, beleza? Quadradinho é igual a 4 coraçãozinhos, beleza? E embaixo eu vi que quadradinho é igual a 5 menos 1, quer dizer, 1 coração menos 1 vezes 5, beleza? Foi mal, galera. Então, o que eu preciso fazer aqui? Eu preciso aplicar a distributiva, certo? Quando eu aplicar a distributiva, agora sim eu vou ter 5 coraçãozinhos. Eu vou ter que quadradinho é igual a 5 vezes coração, dá 5 coração. Isso aqui é álgebra, você precisa saber álgebra. 5 vezes menos 1, primeiro, mais com menos dá menos, 1 vezes 5, 5. Então, menos 5. Agora sim, se eu tenho coraçãozinho igual a 5, quadradinho igual a 5 coração, menos 5, e quadradinho igual a 4 coração, eu posso igualar essas duas coisas, não posso? Posso, porque aqui é quadradinho e aqui é quadradinho, esses quadradinhos aqui são iguais, são quadrados. Então, olha só, como quadradinho é igual a quadradinho, eu vou ter aqui, vou só copiar aqui para você ver direitinho. Isso aqui é igual a 4 coraçãozinho, e embaixo eu vi que quadradinho é igual a 5 coraçãozinho, 5 coraçãozinho menos 5. Beleza? Só que, ó, é quadradinho e quadradinho. Então, eu vou igualar esses dois, porque são o mesmo quadradinho. Então, eu vou ter, de um lado, 4 corações. Do outro, eu vou ter 5 corações menos 5. Beleza? 4 corações igual a 5 corações menos 5. Agora, é uma equação do primeiro grau, não é? Eu só preciso descobrir quem é um coraçãozinho. Então, de um lado eu tenho que deixar só letra, só símbolo, e do outro só número, beleza? Então, esse 4 coraçãozinho eu vou passar para lá, e esse menos 5 eu vou passar para cá. Quando eu passar o 4 coraçãozinho que está aqui somando, ele vai para lá subtraindo. E esse cara que está aqui subtraindo, ele vai vir para cá somando, beleza? Então eu vou ter o quê? Desse lado de cá, o menos 5 vai passar, vai ficar 5. E o 4 coração vai passar para lá, vai ficar negativo. Então, eu vou ter 5 coraçãozinho menos 4 coraçãozinho. Beleza? Então, 5 coraçãozinho menos 4 coraçãozinho é tirar 5 bananas de 4 bananas, né? Se eu tenho 5 bananas e comi 4 bananas, me resta uma banana. Então, eu tenho 5 bananas menos 4 bananas, uma banana. Só que a banana é o meu coraçãozinho. Então, eu acabei de descobrir qual é a minha média. Professor, eu não acreditei que você iria descobrir esse tipo de questão usando coraçãozinho e quadrado. Galera, matemática é simples. Você só precisa estudar e treinar bastante. Então, vai lá na nossa playlist de álgebra e já treina bastante para você conseguir fazer esse tipo de questão. Vem comigo! Opa, não acabou não, não acabou não. Brincadeiras à parte, galera, eu sei que matemática é sério, então eu sei que eu fiz toda essa brincadeira aqui para vocês, mas a forma certa de se resolver é você chamar isso aqui de x, isso aqui de y e montar aquele sisteminha ali. Então, se você pegou a ideia aqui, que eu espero que tenha sido uma ideia bem humorada, você também resolveria ele daquela forma ali. Agora, a grande questão é, você já sabe resolver esse tipo de sistema? Porque o que foi cobrado nessa questão foi o conceito de média e saber se você conseguiria usar um pouco de álgebra e um pouco de sistemas lineares para conseguir resolver um problema. Beleza? Então, quando você transforma isso daqui em x, porque você não sabe qual é o valor, e transforma aquele cara lá em y, você entra no campo da álgebra. E aí você vai precisar resolver um sistema, que eu já montei ele lá para você, ó. Tá vendo? Esse sistema aqui é equivalente àquilo lá, beleza? E aí você encontra um sistema de duas equações e duas incógnitas, x menos 4y igual a 0, x menos 5y igual a menos 5. E aí você tem várias formas de resolver. Eu não coloquei aqui porque isso está bem explicado no nosso curso aí, Matemática Básica 1. E você acaba descobrindo que x, que é a soma das notas,
é 20, ou seja, a soma das provas, das notas das provas desse estudante foi 20. E a média deveria ter sido 5. Por isso, o gabarito é letra B. Então, galera, vem comigo que aqui você vai aprender cada vez mais. Vem!